Oi, tudo bom? Tudo. O pessoal tá chegando aí. Ô, senhor, aquele trabalho é para as férias, né? O que eu mandei? É, Tá. deixa eu ver aqui. Ah, tu mandou o e-mail ali, né? Tu disse que foi enviado agora. Sim. Tá, beleza, depois eu vou dar uma olhada então. Ah, você tá jogando aí basquete? Joga lá no Secores ali? Não? Professor, alguém já te viu o trabalho de geografia? Ainda não. Oi? Você tá andando? Professor, eu te mandei outros trabalhos, eles se enviaram? Tu viu? Não sei se tu viu. Por onde tu mandou? E-mails. E-mail. Ah, por e-mail hoje eu não vi ainda. Tá? Não só pra saber se tu vier, se tu ver, me Tá. avisa. Uhum. Ô, senhor, teve um dia que teve um campeonato lá no Secores e Uhum. tava eu, o Nicolas e um guri de outra turma. A gente perdeu de 21-0. Bah. O guri tinha uns 17 anos. Ah, tá. Ele jogava 3 anos lá. Ah, mas a zero? É. Ah, mas tá. Mas só que eu ganhei o torneio de habilidade. Hum. Mas dá pra entender o Éder. Deixa ele tadinho. Quem for chegando, coloca o nome ali no chat, tá? Pra chamada. É difícil saber os nomes. Muita gente tá sem o nome, daí eu não sei quem é. Aqui não tem nenhum nome, tipo, às vezes estão os nomes dos pais, enfim, ou de alguém. A Miriel tá com o nome de Thiago. E o E a João tá com o nome de Estela tá com o nome Daiane. de Sinara Machowski. Não, tem É. umas turmas que tá Bob Esponja. Tem umas Bom turmas que tá dia. umas coisas assim. Ai, meu Deus do céu. Eu chego É na o aula e grupo do estão sexto falando de ano, Bob certeza. Esponja. Legal. Pô, é importante. Coloca o nome ali na chamada. O cara que faz Bob Esponja morreu, né? É Triste. mesmo? Sim, o desenhista, o... Sabe a Camila? Credo, mas que assunto é Sério? esse? Coitado do homem. Sim, ele me ajudou na minha infância, eu adorava desenhar, meu Deus, que triste. Sabia que o Bob Esponja é gay? Ele é fã.
Cala a boca, Gabriel. Para com essas nojas. A Nickelodeon postou ali O uma... criador assumiu. É? Ele O pega a criador Patrick, falou. então. Não sei. Ele o quê? É, Ai, eu achei sempre Pula soube. molusco. Eu fingindo que não sabia. Tá. Acho que foi, né? Tá carregando ali, tá escrito. Agora foi. Tá. Recebi da Lia. Recebi do Éder também. Recebi os e-mails de vocês. Recebeu? Ah, o meu tá aí. Ah, senhor, pior, né? Vou te mandar só te hoje. mandei pelo WhatsApp, né? Uhum. Quem me mandou pelo WhatsApp pelo e-mail eu tô vendo, tá? Beleza. Tá bom, vou te mandar hoje então, senhor. Eu tinha Raul até me também esquecido mandou. de tanto trabalho. Se o meu não apareceu, eu vou ter que reenviar. Porque eu acho que não sei se foi. Uhum. Tá. Então, pessoal, hoje a gente vai... Eu te mando hoje, daqui. Tá. Beleza. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as migrações na América Latina, tá? As migrações... O que é isso que tá abrindo aqui? Ah, abriu uma coisa aqui que eu não sei o que é. Tá. As migrações na América Latina, tá, Vírus. pessoal? Hã? Não, que vírus. É o vírus. Só lembrando, galera, tá? Que a gente viu na semana passada essa divisão entre a América anglo-saxônica, né? Que seria essa América que tá em azul, que teve a colonização lá pelos países de língua, de cultura lá inglesa barra germânica, tá? O inglês também vem do... Essa coisa do saxônico também vem do germânico, tá? Tem a cultura, a religião, essas práticas mais ligadas, tá? Com essa cultura inglesa aí, tá? E a América Latina são os países que tiveram lá os processos colonizatórios, tá? Colonização ligada aos países de língua latina, né? Como Espanha, Portugal, França, Itália. Itália não chegou a ter, acho que nenhuma colônia na América, né? Mas, enfim, são os países latinos, né? Que tem lá as práticas mais ligadas lá ao catolicismo. Claro que, enfim, misturado com diversas matrizes, né? Mas tiveram toda essa influência dessa cultura latina, né? Além de outras questões, tá? Ligados lá com a colonização. Então, existe essa divisão lá entre países da América Latina e países da América anglo-saxônica, tá? E daí, para falar em migrações na América Latina, a gente tem que dividir em dois momentos, tá? Primeiro momento ali da colonização, né? Tendo as migrações forçadas, tá? E as imigrações, tá? Que tá ali mais ou menos entre os séculos 15 e 19, certo? E um segundo momento ali, o século 20 e 21, que está mais ligado às emigrações, tá? A gente tem que lembrar dessa questão de sempre, né, quando a gente vai falar de imigração, dessa questão de atração e repulsão, né? Essa dupla, esse par, atração e repulsão, tá? Só lembrando então, imigrante, né? Quando tu sai de um local e vai para outro, nesse local tu vai ser imigrante. É quem tá vindo de outro lugar, tá? E quando para aquelas pessoas daquele lugar que ficaram ali, essa pessoa aqui, ela vai ser um emigrante, que ela foi embora, ela vai lembrar de exportação, né, para emigrante e importação para imigrante, tá? Só lembrando. Então, nesse primeiro momento, né, a gente lembra das dinâmicas da diáspora, né, dessas migrações forçadas do regime escravista, tá? Das migrações forçadas lá
do continente africano, tá? Para as Américas, tá? Para todos os países da América. Destaque, né, para o Brasil, que teve esse maior contingente populacional, né? Essa migração forçada, então, ao longo de todos esses séculos, né? Século XVI, XVII, XVIII, XIX também, tá? Um grande fluxo de pessoas, estima-se aí que entre 10 milhões, 10 e 5 milhões de pessoas foram trazidas, tá? Da África para o Brasil, tá? Só para o Brasil. Tem vários outros países, né? Haiti, tem Estados Unidos, tem vários outros países da América, tá? Então são esses primeiros fluxos aí que a gente nota de migração, tá? Num outro momento, né, a gente também tem fluxo de imigrantes da Europa, tá? Lá entre o século XIX e o século XX, muitas pessoas da Europa migraram para as Américas, tá? Para a América do Sul e também para a América do Norte. Também estavam ocorrendo conflitos na Europa naquela época, tá? Então houve uma grande saída de pessoas da Europa para esses outros locais, tá? Imigração transatlântica, né? Final do século XIX e início do século XX, né? Esses fluxos ali. E no Brasil, né? Na América existiram alguns polos que foram recebendo mais migrantes do que outros, né? Enfim, de acordo com esse mapinha aqui, esse mapa de fluxo ali, tá? A gente vê algumas regiões ali, sudeste, sul do Brasil, Uruguai, Argentina, tá? Botaram Buenos Aires aqui, onde não é, mas enfim, tá? What the fuck? Como assim? Aqui, se eu não me engano, é Montevidéu, Ah, entendi. que é Uruguai. Acontece muito, tá? Principalmente em mapas de previsão do tempo, né? Mudar os locais de Confusão. lugar. É. Estão ali bem próximos, né? Buenos Aires e Montevidéu. Tá? Então ali, esses grandes fluxos migratórios ali, saindo da Europa e indo para as Américas, tá? Início do século XX, tá? E daí tem uma questão bem importante quando a gente for falar de Brasil e de fluxo migratório, que é a questão das leis de imigração do Brasil, né? O Brasil, ele foi um país que Tem incentivou, leis? sim, tiveram várias leis. Sim, Bah, para achei que tudo. era um país, tipo, livre pra todas as pessoas, assim. Não, não. Tipo, tiveram épocas, né? Daí a gente vai falar disso. Nesse primeiro momento aqui, lá no século XIX, no século XX, baseado muito lá nas teorias eugenistas, tá? Nas teorias racistas de seleção de racial de indivíduos, o Brasil adotou políticas para trazer imigrantes, justamente com a intenção de branquear a população. É, sim, sem dúvida, isso é claro, isso está na Que lei, horror. tá? Incentivou a vinda principalmente de pessoas da Europa, porque naquele momento, né, com o fim do regime escravista, a maioria da população era uma população negra, indígena e mestiça, né? E daí houve esse incentivo à chegada de imigrantes da Europa, tá? Com concessão de benefícios, às vezes com concessão de terra, facilitação para aquisição de terra, tá? Isso foi uma política de Estado, do Estado brasileiro. Tá? Está no sétimo ano a gente até deu uma olhada nessas leis ali e viu como isso funcionava, tá? Teve esse primeiro momento aí de imigrações, de entrada de imigrantes, tá? Para a ocupação do território também, para trabalhar como mão de obra assalariada, né? Com o fim do regime escravista, foi se buscar essa mão de obra assalariada na Europa, né, em outros lugares.
mas com essa intenção. É um horror mesmo, mas foi uma política de Estado, tá? Do Estado imperial e do Estado republicano, né? Brasil República também. E daí a gente tem um outro momento, que é um momento mais atual e mais recente, de grandes saídas, tá? De pessoas da América para várias partes do mundo, tá? Da América Latina, principalmente, para várias partes do mundo. Eu ia botar um meme, esqueci agora que eu lembrei. Mas eu acho que vocês são muito novos para lembrar. Não, esquece. Eu Agora gosto de eu vou botar, saber. eu gosto de botar memes nos meus slides. Mas enfim, tá? Agora eu quero Grandes, saber. grandes fluxos migratórios, pessoal, ocorreram na América, beleza? E daí a gente tem um que muito importante, né, muito relevante, que é esse grande fluxo de pessoas que saíram da América Latina em direção aos Estados Unidos, tá? Europa também, Ásia, outras partes do mundo. Mas como a gente está falando só de América, né, a gente vai focar mais nos Estados Unidos ali nesse fluxo externo, né, de países, de pessoas de vários países para os Estados Unidos, né? Daí a gente tem esse mapa de fluxo ali mostrando os países da América Latina, né? Brasil, Colômbia, Equador, da América do Sul, né, com fluxo bem menor, e os países da América Central, né, e da América do Norte, ali o México, com um fluxo muito maior, né, de imigrantes lá para os Estados Unidos. E daí, recentemente, pessoal, a gente teve uma verdadeira caravana, né, um êxodo de pessoas que saíram da América Central, ali de Honduras, tá? E fizeram esse caminho, percorreram todo esse caminho, avançaram ali pela Guatemala, tá? Entraram no México e estavam fazendo esse movimento de mais de 3.500 quilômetros a pé, galera. As pessoas indo a pé A pé, pelo amor. Meu Deus. para os Estados Unidos. Muito, um trajeto bem grande, tá? E é claro que daí tem o México nesse meio, né? Nessa questão. Daí até o Trump falou que o México devia barrar essas pessoas e tal, né? Mas elas seguiram com a tentativa de entrar nos Estados Unidos, tá? E daí são questões bem problemáticas, assim. A gente lembra, né, que migração está sempre envolvendo melhoria, né? Melhoras nas condições de vida, né? As pessoas querem buscar melhores condições de vida, enfim. E tem muitas questões envolvendo, né? Se a gente parar para olhar aqui, ó, essa outra questão, que era uma promessa de campanha lá do Trump, né? De construir um muro, né? Receitas maravilhosas da Cris. Tô solicitando participação. É a Camille. A Camille? Tá. É a Camille. A gente tem essas questões, né? Quando a gente vai falar de fronteira, tá? A gente tem algumas questões bem particulares. Muitas vezes, tá? A fronteira de um país para o outro, de um estado para o outro, é um rio, é uma montanha, é um deserto, tá? É uma fronteira natural, como a gente chama. E nem aqui, ó. Tem partes dessa fronteira dos Estados Unidos com o México que são partes do rio, tá? Desse Rio Grande, tá? Como ele é chamado. E daí, em algumas partes já existe um verdadeiro muro, tá?
E daí o Trump veio com essa de construir um muro, de impedir que as pessoas migrassem de um local para outro, né? São questões bem problemáticas, assim, ainda mais num contexto de um mundo globalizado, né? Onde o que, que a gente tem? A gente tem fluxos enormes, né? De capitais, de grana, a gente tem fluxo de mercadoria, menos fluxo de pessoas, aparentemente, em alguns locais, tá? Então são questões bem problemáticas, assim, para falar o mínimo. E daí lembrando, né, galera, que um tempo atrás, toda essa região aqui, pessoal, os Estados Unidos era bem menor do que é hoje. Tipo, começou aqui, né, com a colonização inglesa, né, os caras chegaram, as pessoas chegaram da Inglaterra, né, começaram a colonizar por aqui, e eles vieram adentrando esse território, né, vieram expandindo pro oeste, tá? E entrando em conflitos, né, o México, anteriormente, era muito maior, tá? Pegava muito mais essa parte dos Estados Unidos. Eles vieram entrando o território dentro, né? Entrando em conflito com os povos originários, né? Os povos indígenas de lá, exterminando, que nem ocorreu aqui, e tomaram parte do território que era uma colônia, né? Ainda era colônia da espanhola, mas era o México, né? Então, várias cidades que são hoje dos Estados Unidos, ali, San Diego, toda essa parte mais ao sul dos Estados Unidos, anteriormente fazia parte do México, né? Então tem também essas questões, né, históricas, tá? Que também são interessantes da gente analisar. E nisso, galera, essa questão de imigração, ela tá bem evidente, principalmente nos países que são considerados aí potências, né? São países que são considerados desenvolvidos, eles atraem, né? Eles são grandes polos de atração, né? Em contraposição a muitos lugares que são considerados como polos de repulsão, né? Então as pessoas acabam migrando de um lugar para o outro. E no meio disso, se deparam com essa questão aqui, né? Questão da xenofobia, né? Receio, medo, né? Fobia vem da palavra medo, né? Significa medo. Rejeição, direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde se vive ou se habita. Hostilidade. Aversão a estrangeiros. Repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros. Daí falando que refugiados sofriam xenofobia em alguns países, né? E isso acontece assim, ó, direto, né? Stop immigration. Start repatriation, né? Isso acontece direto na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Não a lei da migração ali, ó, de um movimento chamado Direito São Paulo. Eu queria essa foto da internet, mas enfim. Xenofobia, né, pessoal? Aversão a pessoas de outros lugares, né? De outros países, muitas vezes. Keep Syrians out, né? Mantenha os sírios fora. Acho que é isso, né? Se tiver em inglês agora, não. Vocês estão sabendo melhor que eu. Tá? Esses Tivemos movimentos aí. inglês, mas também não entendemos muita coisa. Ah, mas isso é prática. Ué, não era bilíngue? O quê? Olha, você cale-se. Alissa, Verdade. me expondo. Vários movimentos aí, galera, de aversão mesmo. E inclusive violentos, né? Contra pessoas de outros locais, né? A gente vê isso em muitos lugares, né? Mundo afora, ataques, enfim. Até com receio desse estigma, né? Que muitas vezes é criado pelos países, né? Os outros países têm imagens, né? De cidadãos de outros locais, né? Muitas vezes uma pessoa
lá do Oriente Médio acaba sendo taxada de terrorista. Muitas coisas assim acontecem, né? Então, vários estereótipos e várias imagens que são criadas, né? Mas que são sem fundamento, né? Aquela justificativa, né? Ah, vão roubar os nossos empregos, enfim. Todas essas coisas acontecem muito, tá, galera? E no Brasil também, tá? A gente não pode dizer que não, fechar os olhos para isso. No Brasil também tem muita xenofobia, tem muitas essas questões envolvendo aí os migrantes haitianos, senegaleses também, né? A gente ouve muito esse discurso de que vão roubar os nossos empregos, enfim. Mas faz parte dessa questão aqui da xenofobia, tá? E daí, se vocês um dia forem para um outro país aí do mundo, talvez vocês se deparem com esse tipo de questão, né? Então é legal a gente se atentar para essas coisas, tá? Porém, galera, 70% dos movimentos migratórios na América do Sul, eles são intrarregionais, ou seja, eles são dentro da própria região, tá? De um país para o outro, tá? E daí essa é uma questão importante para a gente notar, né? Já vamos falando de globalização, já vamos falando dessas questões aí, né? Hoje, né, o que seria globalização, né? Seria esse mundo que a gente vive extremamente interligado, né? Extremamente interligado em várias questões, né? Principalmente pelas tecnologias da informação, né? Tipo o celular, a internet, essas coisas aí, a gente consegue saber informações, a gente consegue se comunicar com pessoas do mundo todo quase que instantaneamente, né? Tipo, a gente tá tendo uma chamada de vídeo aqui, eu não sei nem onde vocês estão, tá? Mas a gente podia estar cada um de um lado do mundo, a gente fazendo essa chamada de vídeo quase que Estou no Japão, instantaneamente. brincadeira. Ah, é. Olha aí, É ó. lá onde tem mais coronavírus, eu vou estar lá no Japão, tá louco. Ó, globalização, né? A gente está se comunicando quase que instantaneamente, mesmo que fisicamente a gente esteja distante, né? Não só a comunicação, mas como também transporte, né? Hoje a gente consegue, sei lá, comprar coisas ou receber coisas, enfim, de Na qualquer parte internet. do mundo, né? Exatamente. Ó. A maioria dos transportes, né, dos meios de transporte e comunicação estão envolvidos aí, né? Mas, quando a gente vai falar de pessoas, as pessoas não têm essa mobilidade, que nem a grana, que nem a comunicação, que nem os produtos, né? A gente consegue tranquilamente receber um produto, ser transportado de um lado para o outro do mundo, assim. Mas as pessoas não podem, né? Não têm esse direito de se mover no espaço. Desde que foram criados os países, né? Porque antes não existiam também países, né? Foram criadas fronteiras que delimitaram que pessoas são desse lugar, pessoas são de outro lugar. Mas se a gente lembrar lá da aula passada, né? Para as pessoas chegarem aqui na América, né? Fizeram toda uma migração ao longo de milhares e milhares de anos para chegar aqui na América, né? Então essa é uma questão bem interessante, né? A partir do momento que foram criados os países, porque é isso, né? A gente tem que desnaturalizar as coisas, né? A gente não pode achar que as coisas existem desde sempre, né? Desde sempre não existe, assim. Os países, um dia, foram criados os países, tá? E essas coisas são móveis, tá? Um dia, talvez, eles não sejam mais, ou talvez eles sejam divididos, enfim. Tem várias questões aí envolvendo, né? Mas não são coisas naturais, né? As pessoas sempre migraram pelo espaço geográfico, mas hoje, como a gente tem fronteiras e limites ali envolvidos, essa questão fica mais complicada, né? Mas, pensando assim, tipo, o que vocês acham que é mais fácil? Uma pessoa migrar, sei lá, do Brasil para
um outro país, aí, sei lá, para os Estados Unidos da vida, sei lá, para um país da Europa? Ou o que é mais fácil, pessoal? Será que todo mundo pode migrar? Esses movimentos migratórios acontecem em toda a população? Qual é a população que pode migrar, pessoal? Não, A população mais pobre pode migrar? Será? não. Num contexto assim mais amplo, né, numa escala de países, isso não acontece, né, pessoal? Tem muitas pessoas que não conseguem nem ir para o centro, né, para o centro da cidade, vão conseguir migrar, né? A gente tem essa ideia de que por questões relacionadas à pobreza e, tá relacionado também. As pessoas também migram em busca de melhores condições de vida. Mas a gente tem que se atentar que quando é uma migração muito extensa de um país para o outro, muitas vezes não é aquela população mais empobrecida do país, né? É isso, as pessoas acabam fazendo movimentos mais localizados, assim, mais próximos. A pessoa vai migrar de uma cidade menor para uma capital, mas para a periferia de uma capital. A pessoa vai migrar de um país ali que está ali, que não tem essa questão em busca de uma melhor condição de vida, mas vai migrar para um país ali mais próximo, para um estado diferente, para uma região diferente, tá? Esse movimento internacional de migração, ele, ele é mais raro que tem dos movimentos assim migratórios. Os principais assim são os menores movimentos, os movimentos menores assim, mais localizados dentro dos países, entre os países mais próximos, entre as regiões ali, tá? Então, esses movimentos mais extensos, assim, exigem que as pessoas também tenham uma melhor condição financeira, né? Uma melhor condição de vida para conseguir fazer esse movimento, né? Tipo, eu conheci, por exemplo, um haitiano, é só um exemplo, tá? Não quer dizer absolutamente nada, não quer dizer que todos os haitianos que migraram também têm essas características, tá? Mas eu conheci um, um senhor que ele era formado em direito e ele falava 5 línguas. E ele veio para o Brasil. Enfim, o Haiti tem questões ligadas também a catástrofes, né, terremotos, tsunamis. Ele veio para o Brasil para trabalhar e ele trabalhava assim num posto de gasolina e numa pizzaria, assim, que era do mesmo dono, enfim. E ele trabalhava tipo muitas horas por dia, dormia muito pouco, mas estava assim super feliz de poder estar trabalhando, de poder estar ajudando a família dele, enfim. E só que é isso, né? Tu para notar, ele tinha uma formação superior e falava vários idiomas, né? Que é uma coisa que formação superior já é uma coisa bem rara, assim, no geral, né? Na maioria dos países. E também essa questão dos idiomas, né? Era uma pessoa bem mais instruída, assim. Esse é um exemplo que eu consigo pensar, assim, não que seja 100% válido para todos os casos, mas, tipo, quando tu tem já um movimento grande, normalmente as pessoas já são pessoas que têm uma condição um pouquinho melhor, sabe, do que a maioria da população. Porque a gente tem muito essa ideia de que essas migrações acontecem devido a questões de pobreza, enfim. Pobreza tem em todos os lugares, tá? É isso que a gente tem que só lembrar, né? Destacar, tá? Então a maioria dos movimentos, eles são curtos, tá? Eles são pequenos. Eles são de cidade para cidade, de estado para estado, de região para região, tá? Então ali, ó, os números de cidadãos em outros países da América Latina e Caribe, tá? Em 2013. Então essas migrações animais interregionais, tá? Como a gente chama, dentro da América Latina, tá? Que são a maioria desses fluxos estão ocorrendo, tá? Então ali a gente vê Colômbia, tá? Esse é de 2013, né? Atualmente tem alguns outros movimentos.
República Dominicana, Haiti também, tá? Com muitos movimentos. Nicarágua, Bolívia também, tá? Tem uma questão migratória bem importante ali para o Brasil, tá? E nesse contexto, galera, é importante a gente fazer uma diferenciação, tá? Entre migrante e refugiado, tá? O migrante é aquilo que a gente vinha falando, né? As pessoas que estão saindo, que estão vindo voluntariamente, né? Em busca de melhores condições de vida, tá? No seu país de origem, em busca de trabalho, em busca de moradia. Muitas vezes começam indo para estudar, depois acabam se fixando, tá? Isso é um migrante, é uma migração mais voluntária, tá? A pessoa quer migrar, ela tem essa intenção. Diferenciar de refugiado, né? Que refugiado, ele é um movimento mais forçado, entre aspas, né? A pessoa, ela tá correndo risco de vida, né? Ela tá sendo perseguida. Então, em relação à raça ou etnia, em relação à Guerras, né, nacionalidade, Sir? guerras, exatamente, conflitos, em questão ditaduras, violação de direitos humanos, enfim, até questões naturais, né? Como catástrofes, enfim. O refugiado, o país, ele não tem condições de manter aquela pessoa segura. Então essa pessoa vai migrar por não se manter, por não conseguir se manter, viver naquele país, né? De uma maneira segura. Então ela vai migrar. Esses são os refugiados. Daí tem algumas diferenças assim de legislação e tal, tá? De aceitar, de não aceitar, de visto, tá? Tem tudo isso. Visto de imigrante, visto de refugiado. Tem essas diferenciações, assim. E daí, falando das leis, né? Teve essa lei aqui, que foi o Estatuto do Estrangeiro, que ela esteve em vigor no Brasil até 2017, tá? E essa lei, ela é bem problemática ali, né? Porque ela colocava a migração, né, como uma questão de segurança nacional, né? Como uma questão de ameaça à segurança nacional. Antes, né, em 1922 também teve essa lei que eu falei ali, que era a lei da migração para a migração de pessoas da Europa, né, que favoreceu a entrada de pessoas da Europa, foi substituída depois, né, de um tempo por essa lei, por esse Estatuto do Estrangeiro, né, que coloca essa migração como uma questão de ameaça à segurança nacional, né, uma pessoa de menor importância, né, em relação aos brasileiros. Essa lei acaba colocando o migrante nessa situação, né, como uma ameaça ao, Que egoísmo, que ao estupidez. país. Eu acho também. E daí, a partir de 2017, né, teve essa nova lei de imigração, né, que coloca a migração mais como um direito humano, né, que é uma legislação mais abrangente. E, de fato, o Brasil, tipo, já vinha recebendo, né, vários fluxos migratórios nos últimos anos, né. Não só recebendo, como também migrando, né. A gente tem questões ali de migração de brasileiros para vários locais, né. Guiana Francesa, Suriname, Guiana, com questões de garimpo, né? Brasileiros migrando para lá para garimpar ouro, para garimpar diamante, enfim. Portugal, roubar nosso ouro. É, exatamente. Piadas históricas. Portugal roubou nosso ouro. Ah, então nós iremos roubar o deles também. É o colonialismo, né? Não que necessariamente as pessoas que estão trabalhando com isso vão ficar ricas ou lucrar com isso. Acaba que às vezes não, né? Às vezes eles ganham muito pouco. Mas enfim, questões ali relacionadas à criação de gado, né? A criação, a pecuária, né? Brasileiros ali no Uruguai também, tá? Enfim,
brasileiros migrando para diversos países ali da América do Sul, né? E daí tem outra questão, né? Que são os acordos de integração, né? A gente tem um acordo de integração entre vários países aqui da América do Sul, que se chama Mercosul, né? Então, se vocês quiserem ir para a Argentina, para o Uruguai, para vários países aí, vocês não precisam de visto, vocês não precisam de passaporte. A identidade ali já está de boa, tá? A gente pode ficar até 90 dias sem dar satisfação para ninguém, assim, nesses países do Mercosul, né? É um modo de integração dos países desse bloco. Agora até placa de carro, né? Não sei se vocês já perceberam, mas as novas placas de carro, elas não dizem, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Elas estão só ali Brasil, e um código diferente, né? São essas placas aí do Mercosul, né? Para integração, né? Enfim, a gente já tem casos, né, de várias pessoas que saem do Brasil, vão para outros países, pessoas que vêm de fora, né, enfim, tem muito argentino que vem para as praias daqui, de Santa Catarina, e a gente consegue notar a plaquinha diferente, né? Agora tá tendo esse processo de unificação, né, dessas placas dos carros, que é só um exemplo, mas enfim, de integração, né? Mas, por exemplo, a Guiana Francesa, ele é um território francês, ele não está no Mercosul. Teoricamente, ele não faz parte da América Latina, apesar de estar ali. Então é a França, né? O Brasil faz fronteira com a França ali, aqui. E, enfim, acaba gerando conflitos, né? Porque você teria que ter um passaporte, um visto para a União Europeia para ingressar na Guiana Francesa, por exemplo. É uma outra forma, né? Mas, enfim, acaba gerando conflitos esses locais aqui de trabalho. E muitas vezes, galera, não sei se vocês já chegaram a estar em alguma dessas fronteiras aqui do Brasil, mas em muitas fronteiras, assim, em muitos locais, é só, tipo, tu atravessar uma rua, assim, que tu tá no outro lado. Tu nem percebe, assim, quando vê, tu já, tipo, atravessou, assim, tu tá em outro Santa país. Catarina e Torres. É, Basicamente, atravessar uma ponte, tu já tá em Santa Catarina. é. Mas ali tem uma questão de uma fronteira física, né, que é um rio. Em muitos lugares tem essas fronteiras físicas. Mas em outros lugares simplesmente não tem, né? Uhum. Tem lugares que a cidade cresceu tanto, né? Tipo, Santana do Livramento, por exemplo. E esqueci o nome da outra cidade. Mas, enfim, Aceguá, por exemplo, que é uma cidade gêmea, né? Tem Aceguá no Brasil e Aceguá no Uruguai. São cidades que cresceram e que, tipo, as pessoas ali conseguem fazer esse fluxo, né? Muitas vezes as pessoas do, do Uruguai, sei lá, vêm para o Brasil para comprar, por exemplo, produtos industrializados, tipo, sei lá, botijão de gás, farinha, que é muito mais barato aqui, porque o Brasil tem essa coisa de ter algumas indústrias, de ter indústrias alimentícias, e por outro lado, os brasileiros vão para lá para comprar produtos importados, né? Que muitas vezes acaba não tendo indústria nesses países, eles acabam importando, então importar eles têm muito menos impostos para importar produtos, tipo perfume, eletrônicos. Então muitas pessoas vão para lá para comprar essas coisas, enfim, acaba tendo essas trocas. Por vezes as pessoas acabam indo para o Brasil para ter atendimento de saúde, porque em outros países não tem SUS, por exemplo, para fazer partos. Então muitas vezes ocorrem essas trocas, né? Esses intercâmbios, assim, de pessoas que moram nesses países, nessas cidades fronteiriças, assim, sabe? É uma questão bem interessante também, né? Em busca de um tratamento de saúde, por exemplo, a pessoa atravessar uma fronteira, né? Por não ter em seu país. Enfim. E daí o Brasil, né, como um grande país, um grande polo, né, de atração de imigrantes, né? A quantidade de imigrantes no Brasil cresceu muito, né, nesses últimos anos. Ali, quase 1 milhão de estrangeiros passaram a residir no Brasil entre 2010 e 2015, né? Tá um pouco desatualizada aí, uns 5 anos, mas é uma tendência que vem se mantendo, né? O Brasil atrai muitos migrantes. E como esses números foram crescendo ali, né? Segundo os dados da Polícia Federal, né?
de 2006 até 2015, foi crescendo o número de migrantes, né? E ali as nacionalidades, né? Peru, Uruguai, Estados Unidos, Paraguai, Portugal, China, Argentina, Colômbia, Bolívia e Haiti, né? São esses os registros de origem de imigrantes até 2015, segundo a Polícia Federal, né? E daí depois, 2018, né? De janeiro a julho, tem essa questão aqui dos venezuelanos, né? Também, segundo os dados ali do Ministério da Justiça, se eu não me engano, mais solicitações feitas, né? De entrada no país, tá? De permanência. Por questões lá envolvendo conflitos na Venezuela, tá? Enfim, tá bem complicado agora lá. E muitas pessoas estão vindo para cá. Certo? Então, essa é a grande questão, né? Existem muitos fluxos migratórios, principalmente dentro da América, né? Muitos bolivianos, por exemplo, vão para a região sudeste, né? Principalmente para São Paulo. E daí tem notícias bem tristes, né? De muitos que acabam morando, né? Tendo que pagar, entre aspas, os custos de deslocamento e acabam tendo que prestar um trabalho análogo, né? Para não dizer escravo, né? Trabalhar em confecções, em locais que, enfim, confecção de roupa, em locais minúsculos, assim, que as pessoas têm que ficar costurando. Isso é uma questão bem recorrente que tem aí no Brasil atualmente, né? Ô, senhor, mas por que eles aceitam? Tipo, deve ter tantos mais lugares que estão precisando de gente pra trabalhar e tudo mais. Sei lá. Tem muitos locais, né? Mas às vezes a pessoa aponta uma arma pra ti. Ah, entendi. Entendi. Mas Entendi. Achei que eles, tipo, escolhiam, tipo. são questões bem complicadas, pessoal. Além de a gente tratar de tráfico humano, né? Que a gente já falou em algum momento, migrações forçadas, né? Anteriores, que nem o modo escravista, né? De produção, mais contemporâneas, né? Às vezes tu tem que pagar um custo de um deslocamento, por exemplo, tu vai pagar para um coiote, né, para te conseguir entrar num país. Daí tu tem que pagar a tua moradia, tem que Sim, pagar sim. o teu transporte, a tua travessia. Então tu acaba se endividando e no início a pessoa vai lá acabar trabalhando para pagar essa dívida, mas, sei lá, essa dívida nunca acaba, por exemplo. Tem várias formas, né? Os caras ficam ganhando mais do que os outros, tipo, os coiotes ficam ganhando mais. É. Seria uma forma, por exemplo. Daí, pessoal, tem essa questão aqui, que foi trazida pela Folha de São Paulo, não lembro o nome da jornalista, mas eu lembro que foi uma jornalista, falando da questão do coronavírus, né? Migrações da América Latina em tempo de coronavírus. Os países da região deveriam compreender a necessidade de proteger, sem distinção de passaporte ou situação migratória, né? Que é isso, né? A gente está falando de... A gente vê muito, né? Viu muito essa questão de repatriação, né? As pessoas sendo trazidas pelos países, né? De outros locais, os países fechando as suas fronteiras para outros países e as pessoas que vêm de outros lugares ficando meio perdidas, né? Não sabendo se volta, se não volta, como volta, às vezes não tendo como voltar, às vezes ficando presas em alguns países, os países, né? Fornecendo jeitos das pessoas voltarem para o seu país de origem por conta dessa crise sanitária, né? De saúde humanitária. Mas é isso, essa é a grande questão, né? Será que as pessoas não poderiam ser tratadas nos locais onde elas estão? Ou elas teriam que voltar? Elas não poderiam ser protegidas por não nascerem naquele país? Elas não teriam direito a um tratamento de saúde, a uma proteção
por não nascerem, né, nesses locais, essa é uma questão que fica, né? Sim, sim. Tipo, por eles estarem aqui, eles não deviam ter, tipo, sei lá, uma vantagem. Ou É até uma, se igualar aos outros, né? por Não exemplo, precisa nem ser igualar vantagem, os só se. direitos Exato, que um tá no país, cidadão já é. teria, né? Tá no país. Pois é, Agora tem que. Agora é o cidadão desse país. Se quiser, né, no caso. sim, tem todas No essas momento que questões, estiver né? lá, vai ser cidadão. Mas tem todas essas questões, né, envolvendo fronteiras, né? Muitas vezes os países não querem, né? Isso é bem complexo, uma questão bem complexa aí. É um problema, né? Vocês vão ter que resolver isso aí. Porque é aquilo que eu tinha falado, né? Que eu tinha comentado, né? As pessoas sempre migraram por diferentes motivos, né? Por diferentes formas de ver o mundo, né? Por exemplo, os Guarani, eles têm uma forma de ver o mundo que eles estão em constante migração, né? Eles têm um, um fluxo constante ali, eles têm aldeias e tal, mas eles estão sempre migrando entre essas aldeias, né? Porque eles estão em busca de um local, né? Na cosmovisão deles, eles estão em busca da terra sem males, por exemplo, né? Então eles estão sempre migrando em busca desse local que seria sagrado, que seria como a terra, né? Mas sem os defeitos da terra. Assim. Enfim, por diferentes razões as pessoas migram. E sempre migraram ao longo de toda a história humana, né? Dá para dizer que a história da humanidade, né, do Homo sapiens é a história da migração, né? A história da migração da espécie que saiu lá, né, como a gente viu do sul, né, da África e foi migrando para o resto do mundo, né? Tendo contato com outras espécies ali, às vezes até eliminando outras espécies, enfim, tem várias teorias aí que falam disso, mas a humanidade só se espalhou pelo mundo migrando, né? E constantemente migra, enfim. São só essas questões assim que a gente deve falar sobre, né? Mas era isso por hoje, certo? Alguma colocação? Acho que não. Acho que explico direitinho. Essas leis são ridículas. Não deveriam Verdade. Tiramos uma conclusão. As leis são ridículas. ridículas. É, Todo mundo muitas deveria vezes ser são. aceito e tratado como igual. Pois é, Verdade, porque mas como é que querendo ou faz as não, leis eu sou também, né? brasileiro. Tô nos Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos, eu sou o cidadão de lá no momento. Não será pra sempre? No Não sei. momento que tu tá lá, No ano que tu tá lá, tem a que tua ser isso. nacionalidade não é americana, mas tu tá lá, tu mora lá, tu tem que ser Tu tratado tá, como um de lá. Exato. Se eu tô lá, tem que ser Faz tratado como de sentido lá. te tratarem como um bebê ou um idoso. E não tem outras regras, sabe? Ou até Tava como uma vendo Ou pessoa uma como que um fugitivo. lá por 3 anos. é, Acolheram eles super bem. Lá, tipo, tem que fazer prova e tal, pra nacionalidade e tal, mas eu nunca mais problema com tipo de imigração, preconceito. Uhum. É, tem muitas questões envolvendo, né? Mas é isso, né? Os países têm diferentes leis, têm diferentes formas de encarar as coisas, né? São constituídos de maneiras diferentes, né? Daí tem essa diferenciação muitas vezes, né? Porque alguns locais são tidos como privilegiados, né? Mas se a gente olhar para a história, esses locais só são privilegiados, né? Por exemplo, o grande destino de migração é hoje, né? Europa e Estados Unidos, mais diversos motivos, assim. Enfim, os países da Europa e dos Estados Unidos. Mas eles só são países considerados, entre aspas, desenvolvidos porque eles colonizaram o resto do mundo, né? Tipo, roubaram do resto do mundo. Então, por isso que hoje eles são ricos. E as pessoas querem ir para lá porque acham que lá é bom e tem emprego e tem qualidade de vida. Mas isso foi construído, né? A partir do momento lá que teve um processo de retirada dessas coisas daqui, da África, de vários locais do mundo, né? Então é bem complexo, né?
Daí tem até essa comparação, né? Se no tipo, no primeiro momento os europeus foram para a África, foram para a América, né? E depois os Estados Unidos é que exerceram esse papel de colonizador, né? Mas enfim, hoje a gente vê que grande parte dos africanos e dos latino-americanos estão indo para a Europa e para os Estados Unidos, né? Só a gente olhar, por exemplo, as seleções, né, dos países, a seleção da França, né, que ganhou a Copa, por exemplo. Estão vivendo um processo aí de entrada de imigrantes de vários países, Estados Unidos também, de várias nacionalidades aí, e estão lá, né? É isso. Então tá. Então por hoje era isso.